طلعوا عليها. لفوا ظهركم، لفوا ظهركم، لفوا ظهركم شباب، لفوا ظهركم يا شباب. يا عم خالد انا مش مروح. يا راجل الطريقه يا ناس. اجى علينا، هو اجى علينا، اجى تتفرج بالدقيقة. Os Estados Unidos inauguraram oficialmente sua embaixada em Jerusalém. O secretário do Tesouro americano Steve Mnuchin e Ivanka Trump, filha do presidente americano Donald Trump, exibiram a placa de inauguração. Em mensagem em vídeo durante o evento, Trump garantiu que seu país continua comprometido com a paz na região. Nossa maior esperança é a paz. Os Estados Unidos continuam totalmente comprometidos em facilitar um acordo de paz duradouro e continuamos a apoiar os status nos locais sagrados de Jerusalém. A inauguração cumpre uma das mais polêmicas promessas de política externa do presidente Donald Trump, ignorando a reprovação internacional e a indignação palestina. O ato coincide com o dia mais letal do conflito palestino-israelense desde 2014. Dezenas de manifestantes palestinos morreram por disparos israelenses em protestos na faixa de Gaza. Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias. Eu quero dizer para os irmãos que a profecia do Apocalipse capítulo 13, ali apresenta a última maior potência, ali falando da segunda besta. Os Estados Unidos da América do Norte é a maior potência mundial. E eu quero dizer para os irmãos por que os Estados Unidos coloca embaixada no mundo inteiro. Qual é a sua intenção, os embaixadores para os outros países? Irmãos, a intenção dos Estados Unidos é que os outros países seguem as suas leis, pois os embaixadores são fiéis à lei do seu país. É por isso que os Estados Unidos da América do Norte coloca embaixada em todos os países do mundo, para que as pessoas seguem os seus costumes, as suas práticas. Tem um ditado que se a pessoa não sabe falar inglês, essa pessoa ainda é analfabeto. Porque somente o inglês tem que ser exaltado? É porque os Estados Unidos estão na profecia. Ele quer que seja assim. Ele quer ter o domínio sobre todas as nações. E na realidade a profecia está se cumprindo. Ele está sendo a maior potência do mundo. Eu quero finalizar dando um alerta também muito significativo. Como a Bíblia apresenta os Estados Unidos como a segunda besta de Apocalipse, e é por isso que ele envia suas embaixadas, para que mudar as pessoas, porque em breve sairá o decreto dominical. Ele quer que o mundo inteiro receba o sinal da besta, que é o decreto dominical. Fica alerta, pois a besta está mudando o mundo inteiro para seguir suas práticas, seus costumes e finalmente aceitar o decreto dominical, que é a marca da besta. Portanto, os irmãos,
A notícia sobre a nova ordem mundial. A Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, preparando o caminho para o homem do pecado, o filho da perdição, se assentar no terceiro templo. Porque a Bíblia diz, referente à besta de Apocalipse, capítulo 13 do Apocalipse, lá indica a primeira besta representando o papado e fala da segunda besta representando os Estados Unidos. A segunda besta, que é os Estados Unidos, faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, que é o papado. Para isso, para se cumprir esta profecia plenamente, é necessário que os Estados Unidos tenha domínio sobre as nações. Então, ele tem que estabelecer as suas embaixadas em todos os países, especialmente em Jerusalém, onde vai ser o lugar que a besta se assentará, o homem do pecado se assentará, como está escrito em Tessalonicenses, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o homem do pecado, o filho da perdição, se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus, mas é contra tudo o que se chama Deus. Não que esse terceiro templo é um templo de Deus, não, mas indicando o mesmo lugar que o primeiro templo e o segundo templo foi estabelecido, indicando em Jerusalém que o homem do pecado se assentará. Pois Paulo profetizou que nos últimos dias, antes da vinda de Cristo, ele falou que era necessário primeiro que o homem do pecado se assentasse no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, embaixadas em Jerusalém é um preparativo para ter domínio sobre Israel. E assim como o Papa falou no Congresso dos Estados Unidos e é aceito pelos Estados Unidos, pois a própria profecia diz que os Estados Unidos fazem com que o mundo todo aceite o papado, pois os Estados Unidos terá domínio sobre a terra e abre o caminho para o Papa Francisco se assentar em Jerusalém. Por que o Papa Francisco? Porque a profecia em Apocalipse capítulo 17, falando do oitavo rei, aponta claramente que o Papa Francisco é o oitavo rei, o último Papa da história deste mundo. E lá fala que, no mesmo capítulo, que a besta e os 10 chifres destruirá a meretriz, ou seja, o Vaticano será destruído. E o lugar que o Papa Francisco vai se assentar, o homem do pecado, será em Jerusalém. Então, eis aí a profecia em via de cumprimento, os Estados Unidos tendo domínio sobre o mundo inteiro para fazer com que todos adorem a primeira besta, e a besta se assentará em Jerusalém, no templo que os homens imaginam ser de Deus, que é o terceiro templo, é o templo do anticristo, a besta do Apocalipse, a primeira besta, o papado. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para sempre. Amém.